Estudos recentes mostram que os casos de depressão vêm crescendo em todo o mundo, tornando-se inclusive um caso de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa doença atinge hoje cerca de 121 milhões de pessoas, estimando-se que em 2020 será a segunda causa de incapacitação das pessoas, atingindo a todas as idades e todos os sexos. Para falarmos sobre esse assunto e entendermos como que as terapias alternativas auxiliam no tratamento, vamos receber agora, retornando ao nosso programa, a especialista em florais, reiki e bioeletrografia, doutora Mônica Griese. Muito obrigada pela sua presença, doutora Mônica. Eu é que agradeço novamente a participação. Doutora, diante desses dados estatísticos, qual que é a sua visão sobre esse panorama apresentado? Bom, Mariana, a gente não pode esquecer que esses números eles estão ligados diretamente ao crescimento populacional. Mas fora isso, há inúmeros outros fatores, como por exemplo, os efeitos da globalização, que tem criado um mundo cada vez mais exigente e competitivo. Então a gente vê que essa busca por resultados, ela não começa só no ambiente externo, mas ela já começa dentro do ambiente familiar. Então é muito comum hoje a gente já ver crianças em idade pré-escolar, em aulas de natação, de computação, de inglês, francês, ou seja, está se substituindo o brincar, que é muito importante para o amadurecimento emocional daquela criança, por obrigações. E quando ela chega na fase da adolescência, essas obrigações elas aumentam ainda mais. Então, muitos entraves que antes a gente via como uma coisa natural da vida, como não passar no vestibular, não passar numa entrevista de emprego, hoje está sendo visto por esses jovens como um sinônimo de fracasso. E o que eu vejo? Que cada vez eles estão mais intolerantes à frustração. E quando a gente vê que esses jovens ainda possuem ou predisposições genéticas ou características pessoais que levariam a esse quadro, eles têm mais possibilidade de apresentar em algum momento, né? E fora isso, eu falo que hoje as pessoas parece que elas estão num corre-corre e não têm tido tempo nem de elaborar perdas afetivas, profissionais. E muitas delas, elas vêm substituindo a elaboração de um fato emocional, que eu falo que tudo demanda um tempo para você absorver, por uma busca de uma felicidade artificial. Ou seja, a procura por antidepressivos tem aumentado significativamente. E eu falo que, principalmente, as pessoas têm feito uma medicação própria, que não é recomendável. E mesmo se a gente for para a área da saúde, a gente vê que hoje, principalmente no Brasil, a gente conta com um sistema de saúde muito precário. E, nesse sentido, os médicos não têm tempo mais de avaliar aquele paciente e faz o seu diagnóstico muito baseado nas queixas dele, né? E, nesse sentido, a gente vê que muitos casos que não seriam depressão, apenas um transtorno de adaptação, estão sendo classificados como uma depressão. E isso aumenta ainda mais esse número. Doutora, e como que as terapias alternativas abordam essa questão da depressão? Por exemplo, como seria feito um diagnóstico e um tratamento através dessa abordagem complementar? Tá, aqui, Mariana, principalmente, a gente tem que ver que a visão da medicina tradicional e das terapias complementares, elas vão se diferir em alguns aspectos, mas ambas são importantes. Então, como que a gente veria a depressão dentro de uma abordagem tradicional? Nós vamos ver os sintomas, os sinais, quanto tempo eles estão presentes na vida daquela pessoa e quanto eles estão prejudicando, seja a vida pessoal ou profissional. E aí a gente classifica dentro de uma categoria essa pessoa e decide por uma terapêutica, que muitas vezes é a prescrição de antidepressivos. Já numa abordagem complementar, a gente não vai ficar tão preocupado com o diagnóstico, ou seja, com essa classificação. Nós não vamos ver a doença, mas sim o doente. Quem é aquela pessoa que está por detrás daquele diagnóstico? Em que momento da vida ela se afastou de si mesma e adoeceu, né? Então eu falo que hoje a física ela já comprova que todos os seres humanos, tá, ou todos os organismos vivos, eles emitem fótons de luz, os biofótons, né, a partir das células de DNA. E por isso todos têm um campo energético ao seu redor. Então, a terapia complementar, sabendo disso, o que ela vai fazer? Ela vai estudar esse campo, né?
Então, nós temos, por exemplo, instrumentos como a bioletografia, que eu mostrei em programas anteriores, que nós vamos fotografar esse campo energético, né, para ver se há falhas indicativas de uma depressão. Podemos usar, por exemplo, outros instrumentos que também são interessantes da bioenergopatia, onde a gente pega um multímetro comum e mede o potencial elétrico do ser humano, ou seja, a gente tem que ter entre 1,5 e 4,5 milivolts. Uma pessoa com depressão, se a gente for fazer uma medida, por exemplo, na cabeça, nós podemos chegar até 100 milivolts. Então, na verdade, assim, a depressão, a gente vai ver ela apenas como uma consequência de um distúrbio energético que já ocorreu antes dela aparecer no físico, no psíquico, tá? Doutora, hoje em dia muitas pessoas falam a respeito da medicina integrativa. A senhora poderia explicar para a gente o que é esse conceito, o que quer dizer esse termo medicina integrativa e como que a gente pode aliar dois tipos de medicina para combater a depressão? Tá, antes de mais nada, a gente tem que ver que hoje há um crescimento muito notável das medicinas não convencionais no mundo todo. Só para você ter uma ideia, Mariana, nos Estados Unidos hoje tem pesquisas que mostram que 70% da população usa alguma terapia complementar junto com o tratamento convencional. E aqui no Brasil isso não difere muito, embora as estatísticas elas ainda estejam muito aquém do esperado, porque muitas pessoas acabam usando algum tipo de medicina integrativa alternativa junto com a tradicional e acabam não falando para os seus médicos, até por questão de eles acharem que é um efeito placebo, né? E eu falo que a questão de não evidências ainda científicas, de você não ter muitos ainda estudos nesse sentido, não quer dizer falta de resultados. Então, hoje, as universidades, você já vê que elas já estão estudando, fazendo pesquisas nesse sentido, né? E também isso está refletindo até nos hospitais, que já estão criando departamentos especiais que chamam até de medicina integrativa, ou seja, eles estão usando, além do tratamento tradicional, algumas técnicas alternativas, como o reiki, a meditação, a acupuntura, outras terapêuticas, tá, que elas ainda estão em estudo, né? Elas vão, com certeza, em pouco tempo, também integrar esse quadro. Eu falo, tudo é questão de tempo, tá, de um maior estudo. E a gente não pode esquecer, Mariana, que essas duas práticas, elas não estão aí para concorrer. Na verdade, elas se integram, elas se complementam, porque nós vamos ter visões diferentes do ser humano. E aí, quem vai sair beneficiado com isso é a própria pessoa que está sendo tratada. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por falar desse tema, depressão, que realmente atinge cada vez mais pessoas. Esses dados são alarmantes, é para a gente se preocupar mesmo. Com certeza. E falando dessa forma, abre um pouco a nossa cabeça e mostra que existem tratamentos que podem nos auxiliar muito. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.